primeiramente, agradeço o convite, para estar aqui com vocês hoje. É um prazer estar retornando para a região. Essa é uma região na qual eu já trabalhei durante 2 safras e foi uma região muito prazerosa de se trabalhar, diga-se de passagem. Então, é um prazer estar aqui de novo, interagindo com vocês, interagindo com a Microgel, com a Coacem. E a proposta hoje é falar sobre manejo da qualidade física do solo. Esse é um assunto que vem sendo debatido, é um assunto que muitas vezes é resumido de uma maneira simplória, mas que a gente espera elucidar um pouquinho mais, e pelo menos instigar um pouquinho de discussão. Então, hoje nós vamos conversar sobre esses 4 assuntos principais. O que é a tal da compactação que nós precisamos manejar e quais são os efeitos dela para as nossas culturas, para as plantas. O que causa, então, essa compactação, estratégias que eu uso para manejar esse problema e lá no final a gente vai falar um pouquinho sobre como identificar. Para manejar tudo que eu vou manejar, eu preciso mensurar, identificar, E para fazer isso eu preciso de metodologias que me permitam fazer isso. É muito comum hoje que se utilize a penetrometria, para fazer essa identificação, para fazer essa mensuração, mas nós vamos falar sobre também algumas outras metodologias que podem ser usadas, para fazer isso. Então, na planta, quais são os sintomas que se observa? Bom, o principal sintoma que a gente procura na planta são raízes superficiais com crescimento horizontal, diâmetro de raiz maior, então uma raiz que sofre mais impedimento para crescer longitudinalmente, vai engrossar, vai ter um diâmetro maior. Então, raízes superficiais, mais grossas, geralmente é isso que a gente vê, tanto em algodão, que sofre bastante com a compactação, tanto em soja quanto em milho. Todas as plantas têm esses efeitos. Esse daqui é um exemplo emblemático que eu sempre utilizo. Aqui, provavelmente, eu acho que dá para ver ainda. Esse daqui é um solo lá em Palotina, na safra 16/17. Essa área aqui passou por 15 a 17 dias sem chuva, nessa fase do milho. Então, essa área aqui é uma área onde vinha sendo cultivado soja, milho e trigo há 3 anos. E essa área é uma área que vinha sendo cultivado soja e milho com braquiária. Nesse ano não tinha braquiária, mas foram 2 safras de soja com milho com braquiária. Essa foto aqui é uma foto de uma trincheira com as raízes desse milho aqui, crescendo todas superficializadas, crescendo horizontalmente. E dá para ver que após esses 17 dias de seca, esse milho aqui, ele está parecendo uma plantação de abacaxi. O que acontece quando o milho passa por um estresse hídrico tão grande? Quando qualquer planta passa, há um fechamento estomático, esse fechamento estomático diminui a taxa fotossintética, diminui aquilo que a gente quer que a planta faça durante ali o ciclo, e isso vai prejudicar a produtividade. Então, os dias que passam com aquela planta com a folha enrolada são dias onde a eficiência fotossintética é menor e por isso a produtividade vai ser impactada. Então percebam o efeito de 3 anos de intensidade de tráfego e comparado com 3 anos de uma intensidade menor de tráfego. Ou seja, o efeito da seca aqui foi muito mais intenso que aqui. Pressão é igual a força sobre a área. O que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa compactação? Eu posso usar pneus maiores, que vão aumentar a área de contato do pneu com o solo. Eu posso tentar diminuir, ou ao menos não aumentar tanto o peso dos implementos, mas nós sabemos que hoje a tendência é cada vez aumentar mais o tamanho dos implementos. Isso influencia diretamente no processo de compactação. Eu tento evitar o tráfego em condições propícias para essa compactação.
né? O que seria isso? Evitar trafegar com condições muito úmidas, logo após uma chuva, né? Por isso eu tenho que monitorar a umidade do solo. Outra coisa interessante é a pressão interna dos pneus, né? Pneus com pressão interna menor favorecem que a compactação seja menos intensa, porque eles se moldam mais ali no contato com o solo. O uso de pneus radiais também favorece, né, o menor impacto, porque você vai aumentar a área de contato sem que o centro do pneu esteja aplicando mais pressão. Então, o uso de pneus radiais, menor pressão interna, né, e evitar condições de tráfego desapropriadas. Quando eu pedi, então, sobre gradagem, sobre escarificação, sobre subsolagem, qual é a estratégia mais adequada quando eu decido fazer um preparo do solo para corrigir um problema físico? Então, cada um tem sua característica. Quando eu faço uma subsolagem, eu só percebam aqui um aumento do volume de solo. Esse solo aqui está mais alto que esse que está próximo dele. Então eu aumentei porosidade aqui, só que eu não mexi em nada na organização das camadas. Tudo está no mesmo lugar, só está com um volume maior. Já aqui, eu inverti. Então se eu apliquei um calcário aqui em cima, ele foi lá para baixo. Essa é a aração, com arado de disco, com arado de aiveca, qualquer coisa. E aqui eu tenho o efeito da gradagem. Então quando eu tenho O que é a gradagem? A gradagem é a homogeneização. Para que serve isso? Para misturar. Para homogeneizar um fertilizante, um corretivo, qualquer coisa que eu preciso homogeneizar no perfil do solo. Então, quando eu vou manejar qualidade física, se o meu objetivo é diminuir densidade, aumentar a porosidade, somente quando isso não está casado com uma operação de calagem, que daí é outra história, mas quando o meu problema é físico somente, qual operação é mais adequada? Essa daqui, subsolagem ou escarificação, quando eu identifico a necessidade de fazê-lo. Eu coloquei esse slide aqui porque muita gente confunde, né? Muita gente confunde os 3 sistemas de preparo e utiliza uma grade para manejar. Tudo bem, quando eu já vou aplicar um calcário, uma operação para homogeneização, ela é específica. Mas, para manejo da qualidade física do solo, a gradagem não é a ferramenta mais adequada. Por esse motivo, e porque isso daqui causa efeitos que nós vamos ver mais para frente, que podem ser muito graves. Então, o que o preparo do solo oferece para a gente, no curto, no médio e no longo prazo? Esse daqui é um dado interessante que nós conseguimos obter desse experimento em questão. Então, eu tenho 5 sistemas de produção, plantio convencional e plantio direto. E essas barras aqui, eu representei como se fosse um vaso. O tamanho dessas barras, a largura dessas barras, representa a quantidade de água que está ali para a planta efetivamente usar. Não é só aquela água que está lá no solo armazenada, é a água que está no solo armazenada que a planta vai conseguir usar. Percebam o seguinte, quando eu tenho revolvimento do solo, em superfície eu tenho muita água para a planta. Mas conforme aumenta a profundidade, essa água diminui. Em plantio direto, eu não tenho esse efeito tão claro. E ainda, nesses 2 tratamentos com braquiária, percebam que quanto mais aumenta a profundidade, mais aumenta a água. Ou seja, fica claro para a gente o efeito intenso da braquiária, da gramínea, que produz raízes, e fica claro também como ocorre o comportamento de cada caso, né? Então, quando eu faço preparo do solo, eu posso até melhorar a minha disponibilidade de água em superfície. Quando eu tenho sistemas mais diversificados e com menos preparo de solo, eu consigo aumentar minha disponibilidade de água lá no fundo. Pergunta, aonde que o produtor tem notado, né? Pelo menos aonde eu tenho conversado com o pessoal,
Naqueles locais onde a planta consegue explorar, consegue utilizar aquela água lá do fundo, é onde o pessoal consegue passar por um período de veranico, de estresse hídrico, com mais tranquilidade, com a planta mantendo o seu potencial fisiológico. Então, ficou claro para nós que, em ambos os casos, existem efeitos e que os efeitos são opostos. Preparo do solo, a superfície fica ótima, mas a subsuperfície eu vou ter o famigerado pé de grade. Enquanto que, quando eu tenho sistemas diversificados, é diferente. Mas, Guilherme, isso daí é sonhar demais. Eu nunca vou ter sistemas de algodão utilizando sistema de produção de algodão com algodão, milheto, algodão, soja, milho, braquiária e assim por diante. Pois é, essa é o luxo que tem a experimentação, a ciência. Então vamos trazer para a nossa realidade. Toda vez que eu intensifico o meu sistema de produção, principalmente com algodão, eu vou ficar muito mais refém desse amigo aqui, ó, do preparo do solo. E eu tenho que ter em mente que eu estou com o tráfego intenso e com esse pé de grade que eu estou gerando, a minha planta vai ficar cada vez mais restrita de crescer em profundidade. Por mais que o solo desse experimento aqui tenha sido corrigido em profundidade no começo do experimento. Então não tinha problema de fertilidade aqui, não tinha nada. Isso foi uma resposta física. Em sistemas de produção de soja e algodão safrinha, que é o que nós temos de predominante aqui na nossa região. Como que funciona isso? Bom, nós vimos que eu preciso de produção de raízes em profundidade, produção de palhada em cobertura, como é o caso da braquiária, e ausência de revolvimento. É possível ter isso num sistema de soja, algodão safrinha? Você não vai ter esse efeito no sistema de soja, algodão safrinha. Então, nesse caso, eu fico muito mais refém, como eu falei, do preparo do solo. Ah, Guilherme, então você está dizendo que está certa aquela receita, aquilo que a gente fala que a cada 3 anos, 4 anos, eu tenho que revolver, tenho que subsolar. Não é bem assim. Eu estou dizendo que a gente fica mais refém disso, mas não necessariamente esse é o período correto para todo mundo. Isso daqui, eu tenho o costume de falar no telefone e ficar caminhando de um lado para o outro e, às vezes, quando eu estou num gramado, eu fico arrancando planta daninha. E, nesse caso, eu arranquei esse estolão e veio essa miçanga aqui. Mulherada usa para fazer bijuteria, sei lá. E eu percebi que essa raiz passou de uma forma muito tranquila por essa miçanga. Se nós utilizássemos um penetrômetro para medir a resistência e penetração dessa miçanga, eu provavelmente ia estragar ele. A célula de carga dele ia estourar. Mas a planta passou muito tranquilamente por aí. Por quê? Porque existia um canal ali no meio. Por meio desse índice de continuidade de poros. Quando eu tenho poros contínuos, quando eu tenho raízes crescendo no perfil e gerando canais para outra cultura que está vindo, eu consigo driblar. Isso daqui representa um solo compactado com poros. Um solo adensado, às vezes, com poros. Isso daqui, para simplificar, representa um solo de plantio direto. Usando aquele exemplo de livro, né? É um solo de plantio direto. Por que que isso acontece? Esses autores aqui têm uma expressão interessante, que eles dizem que a pressão requerida para deformar o solo com crescimento longitudinal chega a ser 1/3 maior que a pressão requerida para a deformação cilíndrica. O que isso quer dizer? Que para a planta crescer longitudinalmente, ela muitas vezes requer 1/3 a mais de energia do que para crescer em diâmetro. Ou seja, para uma planta é muito melhor achar um poro fininho, crescer e aumentar o diâmetro dele, do que pegar um solo todo desestruturado, que tem uma resistência à penetração mais baixa, e ter que crescer onde não há nenhum poro, onde ela precisa ir fazendo o seu poro. Então é muito melhor ela encontrar um poro, mesmo que fino, para crescer, que ela vai gastar menos energia. Se ela gasta menos energia, ela manda mais energia para onde eu quero que ela mande, que é para a parte aérea. Outra questão.
mas a raiz não é difícil dela achar os poros. Esse vídeo, esse GIF aqui, não sei se vocês conseguem ver muito bem, é uma raiz de feijão se desenvolvendo em um solo desestruturado. Mas eu coloquei esse vídeo aqui para mostrar o seguinte. Ela no começo aqui sofre, ela tenta crescer, não consegue, e ela se adequa, encontra um local que tem uma resistência menor, que tem um poro formado, e ela se adequa, se adapta e cresce em profundidade. Isso significa o quê? Que a planta consegue se adaptar até um certo ponto e utilizar esses poros pré-existentes. E esse é o exemplo que nós vimos numa área de algodão. Essa área em questão já está há quase 30 anos em plantio direto. Né? Plantio direto não é o sistema, ela só está sem revolvimento, em cultivo mínimo. Sendo cultivado com soja, milho, algodão e feijão. Uma região de 900 metros de altitude, lá em Montevidéu, em Goiás. Produz um ótimo milho, muita palhada. Um algodão muito bom, produzindo um algodão após feijão. Mais ou menos 320 a 340 arrobas de algodão após feijão, safrinha. Uma área em plantio direto. E essa daqui é a raiz característica de um sistema de plantio direto. Se eu fosse no campo arrancar essa raiz, é muito provável que ela fosse se romper aqui, ó. E daí eu ia arrancar essa raiz e ia falar, nossa, que planta feia. Eu queria ver uma raiz retinha, bonita. Mas está aqui, ó. Foi isso daqui que essa planta fez. Ela driblou um problema, encontrou um local para crescer e cresceu. E está produzindo muito bem, obrigado. Então, não é preciso, às vezes, eu adotar aquele extremo que eu mostrei, que a gente usa na pesquisa. Aquele extremo que usa braquiária, que usa crotalária, que usa isso e usa aquilo. Às vezes, um bom sistema de soja, de milho, de algodão e de feijão já é suficiente para eu conseguir ter um efeito interessante em profundidade nas raízes. Isso tanto é verdade que já é relatado há muito tempo. Isso daqui é uma foto, né, que o pessoal publicou de uma raiz de soja crescendo num canal deixado por uma raiz de canola. Né? Essa daqui é a raiz de soja crescendo nesse canal. Essa daqui é uma foto que nós também coletamos aqui em Nova Mutum, de uma planta de algodão da safra anterior, servindo de guia para uma planta dessa safra atual, né, da safra que nós retiramos a foto, que nós capturamos a foto, crescer. Então essa planta aqui estava utilizando o poro que foi deixado pela outra. E essa era uma estratégia que nós utilizávamos, que nós estamos desenvolvendo ainda, de tentar utilizar a linha de semeadura da cultura anterior. Isso depende muito da acurácia ali do sistema de plantio, né, de semeadura, mas de tentar utilizar isso pensando nisso aqui, pensando em utilizar os canais deixados pela cultura anterior. Pode ser uma alternativa para sistemas que não são tão intensivos, aliás, que não tem tanto aporte de palha e raízes assim, como é o caso. Esse daqui é um outro exemplo interessante. Esse Tino Colombi, um italiano, pegou e fez um trabalho chamado macroporos artificiais atraem as raízes das plantas e aumentam a produtividade em solos compactados. Então ele pegou um solo sem compactação adicional, tanto é que vocês veem os poros mais escuros aqui, compactou ele e depois pegou uma haste de ferro e foi lá e furou, né? Fez orifícios, fez canais nesse solo compactado. E ele percebeu que a soja se comportou nesse solo aqui, que tinha esses poros artificiais, ela se comportou de forma muito mais parecida com essa daqui do que com essa soja aqui. Ou seja, um solo compactado, com local para a raiz crescer, se comportou muito bem. Inclusive, esse daqui é uma foto de um poro que a raiz passou lá por trás dele, né?
por trás do poro, e daí depois ela emitiu uma outra raiz que encontrou esse poro e a raiz começou a crescer para cá. Foi uma identificação que ele fez no trabalho. Então, mostrando isso que a gente vem falando. Então, um solo desestruturado após o preparo pode gerar boas produtividades? Pode. Nós vimos que o preparo do solo favorece, né, o crescimento de plantas, principalmente nas camadas superficiais. Favorece. Sob o ponto de vista físico, tá? Sob o ponto de vista biológico, a história é completamente diferente. Então, sob o ponto de vista físico, sim. Se eu tenho chuva excelente, melhor ainda. Um solo que sofreu preparo há pouco tempo, se tem um bom regime hídrico, é difícil perder para um solo que não foi preparado. Há exceções, mas é difícil perder. Então, se eu tenho boa chuva, né, isso é favorecido. E produtividades indesejadas. Quando que eu tenho que cuidar disso? Eu vou mostrar agora aqui uma área aqui na região do Médio Norte, que foi, esse solo aqui foi subsolado e gradeado, sem necessidade. Nós tínhamos feito uma recomendação, né, de não proceder com o preparo do solo, fazer uma calagem superficial, só que não estávamos contando com o clima que ia vir, com o regime climático da safra. Isso daqui é uma área de soja que passou aí por 20 e pouquinhos dias de seca, em um solo gradeado, subsolado e gradeado. Isso daqui é a soja verde ainda. Isso daqui é a soja seca. Não sei se vocês conseguem ver bem aqui, ó, uma faixa bem retinha verde. Eu solicitei só uma coisa, eu falei, tudo bem, eu não consegui convencê-los de que nós não temos que fazer o preparo, vocês vão fazer o preparo, decisão em conjunto, mas eu queria que deixassem uma passada do implemento da calcareadeira, lá, do implemento de aplicação a lanço, sem o revolvimento de solo, só com o calcário. Beleza. Não sei se vocês estão vendo essa faixa aqui. Se não conseguir identificar direito a faixa, é essa daqui, ó. Essa soja aqui está morta. Infelizmente, a maioria dessa soja não produziu nada. E essa soja aqui produziu. E essa daqui é a raiz dos dois casos. Então, eu estou nessa faixa aqui, ó, eu tirei uma foto nesse limite. A faixa está aqui e a parte externa. Aqui foi subsolado e gradeado e aqui não teve preparo. Não sei se dá para ver muito bem, mas percebam que a raiz dessa soja aqui é uma raiz feia, né? É uma raiz que eu não prefiro ver essa raiz. E essa daqui é a raiz que todo mundo acha linda, né? Tá aí, retinha, bonita, a raiz que você arranca e fala, é essa sim. Mas está aqui, ó, a planta está morta, ou quase morta. Por quê? Porque não adianta ela explorar muito o solo se não tem água no solo. Essa daqui explorou pouco o solo, mas pelo menos tinha água no pouco solo que ela explorou. Aqui eu não retenho água durante muito tempo. Aqui eu retenho. Lembra que eu falei que um solo compactado retém água durante mais tempo? Esse é o caso emblemático. Então, nem sempre essa metodologia de arrancar a raiz, ver se ela está retinha, nem sempre ela é a melhor opção. Outra coisa interessantíssima de se lembrar. Ah, Guilherme, você está falando então que não é para fazer preparo. Não, quando você identifica a necessidade, você precisa fazer e precisa tomar cuidados para que isso não te gere outros problemas. Esse preparo do solo foi feito numa época inadequada, logo antes da safra. O solo estava muito desestruturado. E logo depois daqui veio o algodão, que também não passou por toda essa discrepância aqui, mas produziu menos fora da área, produziu menos aqui também. E já no outro ano já você não teve problema. O que significa? Significa que quando eu for fazer isso, eu tenho que me programar. Eu não posso continuar fazer o meu preparo e já continuar com o mesmo sistema que eu estava utilizando, porque muito provavelmente o meu solo desestruturado, se tiver um déficit hídrico, vai ser onde eu vou ter mais problema. E quando que eu sei, então, você mostrou lá que o pessoal fez o preparo do solo sem precisar
né? E isso gerou problemas. Quando que eu sei, uma forma um pouco mais simplificada de saber qual é a melhor atitude a se tomar? Bom, primeira coisa que eu vou avaliar quando eu vou tomar a decisão de fazer preparo de solo ou não. As condições de preparo são propícias? Será? Eu estou fazendo numa época muito úmida, porque daí não vai adiantar. Meu solo vai se comportar como um plástico, ou às vezes até como um líquido muito úmido, e aquele sulcador, aquela haste, vai abrir uma verga, vai abrir um sulco, e não vai ter o efeito de desagregação, de estrondar, que a gente chama, né? Se está muito seco, a eficiência da operação é baixa também, mas daí eu tenho um problema de gasto de combustível e etc, e desgaste de maquinário muito intenso. Então, será que as condições são propícias? Se não, a maioria das vezes não compensa eu fazer. Beleza, então se minhas condições são propícias, vou fazer numa época legal. Espera aí, mas eu sei a profundidade e a espessura da camada que está com problema? Será que sei? Não. Então eu não vou fazer. Porque pode ser que a sua camada, você tenha um problema lá de 20 a 25 centímetros, de 20 a 30, e a sua operação você está fazendo de 0 a 20. Não vai ter efeito. Foi o que aconteceu aqui nessa área. Uma subsolagem que não conseguiu transpassar a camada compactada. Ela riscou, né, essa camada compactada, depois veio uma chuva e levou tudo embora. Então, nesse caso aqui, é o perfeito exemplo de mostrar, quando eu não sei aonde está a camada e qual é a espessura dela, não é vantagem eu fazer. Se as condições são boas, se eu sei aonde está a camada e sei qual é a espessura dela, aí eu vou avaliar o seguinte: espera aí, minha camada compactada vai de 20 a 30 centímetros de profundidade, de 25 a 35, mas meu implemento está trabalhando até 25. Então ele não está trabalhando na profundidade e na especificação necessárias. Ou então a largura das minhas hastes não é adequada, nós vamos conversar sobre isso. Então eu não vou fazer, porque o efeito vai ser o mesmo daqui. Mas se eu disse sim para tudo isso daqui, a minha operação é viável. Eu vou ter sucesso. E isso foi o que nós observamos aqui. Então isso daqui são amostras em monocultivo de soja, amostras em deformadas de solo, sistema soja-milho e a rotação de culturas. Percebam um solo muito mais escuro, com muito mais raízes do que aqui. Isso significa aumento de matéria orgânica e assim por diante. Qual é a metodologia então, Guilherme? Já partindo para o finalmente. Como eu identifico compactação do solo? Essa é a metodologia, e isso foi o que nós encontramos no experimento. Essa é uma avaliação visual da qualidade física do solo e versus produtividade de soja. Nós tivemos uma relação direta da qualidade física do solo piorando e a produtividade diminuindo. Qualidade física do solo piorando e a incidência de cercóspora na semente aumentando. Qualidade física piorando e o teor de flavonoides no grão diminuindo. Qualidade física piorando e o vigor das sementes dessa soja decrescendo. E aqui nós temos uma relação entre matéria orgânica, teor de carbono, e teor de lignina na semente, que é um indicador interessante para nós, voltado para a parte de estresse. Essa é a metodologia que a gente utiliza para avaliar a qualidade física do solo. Lembram daquele experimento lá que eu mostrei? Monocultivo de soja com preparo de solo. Sucessão e o sistema soja-milho, com a pior qualidade física do solo, agregados maiores, agregados mais angulares, enquanto que os outros, até nas rotações de cultura aqui, você tem presença de raízes e agregados menores. Então essa é a metodologia que a gente tem usado para inferir sobre qualidade física do solo, e ela engloba mais componentes da qualidade física do solo do que a penetrometria somente. E essa foto aqui é só para demonstrar, né, que realmente dá para perceber visualmente as diferenças entre qualidade física do solo em cada sistema de produção. Eu tenho um monocultivo em plantio convencional
com um aspecto muito diferente de uma rotação de culturas. Eu consigo ver até a diferença entre esses dois monocultivos, plantio convencional e direto. Consigo ou não consigo? Então, esse daqui é o mesmo solo, só que 9 anos com sistema de plantio, sistema de produção diferente. Fertilidade do solo, aqui é até menor, só que eu estou produzindo muito mais soja aqui. Por que é menor a fertilidade aqui? Porque aqui, ao longo do tempo, eu venho extraindo muito mais. Então, o teor de fósforo é menor, potássio menor, a planta está mandando muito mais embora. E eu estou produzindo mais aqui, no mesmo solo. Então, a lição que fica é essa, né? O objetivo aqui era mostrar um pouco sobre o efeito dos sistemas de produção e tentar salientar que a qualidade física e a qualidade biológica estão intimamente ligadas. Muitas vezes a gente não consegue gerar o cenário perfeito para manejo da qualidade física e qualidade biológica, mas que elas estão intimamente ligadas e a gente tem que buscar isso. Beleza, pessoal? Obrigado.